Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Muitos jogos aconteceram neste domingo no país do futebol. Série B, Série C, Série A do Campeonato Brasileiro, e você vai ficar sabendo de tudo a partir de agora aqui no canal. Eu peço a você que não esqueça de deixar o seu like, de fazer o teu comentário, de compartilhar o link com outras pessoas, e se você não é inscrito no canal, faz a tua inscrição e ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Vamos começar pela Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos então grandes partidas neste fim de semana, inclusive com alguns clássicos. A gente começa com a partida entre Juventude e Botafogo. A equipe gaúcha venceu pelo placar de 3-2. O Botafogo dando prioridade à Copa Libertadores da América. No meio de semana joga contra a equipe do Palmeiras, por isso então poupou alguns jogadores. O Flamengo jogou contra a equipe do Palmeiras e ficou no empate em 1-1. O São Paulo derrotou a equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. No clássico baiano, o Bahia levou a melhor. Derrotou seu rival, o Vitória, pelo placar de 2-0. E Internacional e Atlético Paranaense ficaram no empate em 2-2. Lembrando então a classificação: primeiro lugar, Botafogo, 43 pontos. Na segunda colocação, fazendo uma excelente campanha, representante nordestino, a equipe do Fortaleza, com 42 pontos. O Flamengo é o terceiro colocado com 41 pontos e a equipe do Palmeiras agora ocupa a quarta colocação. Tem 38 pontos na tabela de classificação da Série A do Campeonato Nacional. Na Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe do Clube de Regatas Brasil jogou no estádio Rei Pelé, diante do Novo Horizontino. Todo mundo sabe que o Novo Horizontino vem fazendo uma campanha muito boa na Série B do Campeonato Brasileiro. É o segundo colocado, tem 36 pontos conquistados. Jogou contra a equipe regatiana, foi melhor na partida, exigiu muito do goleiro da equipe do Clube de Regatas Brasil, e o CRB, por sua vez, fez apenas uma exigência do goleiro adversário. Ele fez uma grande defesa, mas aí a equipe do Novo Horizontino mostrou que realmente vem fazendo uma brilhante campanha e quebrou a invencibilidade da equipe regatiana, jogando na capital alagoana pela segunda divisão do Campeonato Nacional. Essa foi a 10ª partida do CRB dentro de casa na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A equipe regatiana, que na segunda divisão não vence há 4 jogos, vem de derrotas para a equipe do Operário por 2-0 fora de casa, Novo Horizontino em casa pelo placar de 1-0, e também tem 2 empates nas últimas 4 partidas. Contra o Santos no estádio Rei Pelé, empate em 1-1, e fora de casa contra a equipe do Goiás também em 1-1. O time do CRB, terminada então essa rodada deste domingo, que também teve a partida entre Guarani e Ponte Preta no empate em 1-1, a equipe regatiana está ali na 12ª colocação, tem 24 pontos conquistados. Na partida do CRB contra a equipe do Novo Horizontino, o goleador foi o Vaguinho, novamente na bola aérea, lá dentro da pequena área do CRB, subiu com o Vaguinho o Labandeira, mais baixo inclusive do que o jogador da equipe paulista. Ele fez o cabeceio, bola no fundo do barbante, sem chance para o goleiro da equipe regatiana. O time do Novo Horizontino venceu pelo placar de 1-0. A renda da partida foi muito baixa, R$ 47.350, para um público pagante de 2.392 torcedores, cortesias 983, crianças 383, público total de 3.758 torcedores. Tiradas as despesas, a equipe do CRB ainda ficou com um déficit de R$ 23.067,11. Após a partida, quem falou com a imprensa, fazendo uma avaliação do que foi o jogo, do que foi o resultado, foi o técnico da equipe, o Daniel Paulista. Nós sabíamos que seria um jogo muito complicado, difícil, né? O Novo Horizontino não é o melhor visitante à toa, é uma grande equipe que tem um plantel de respeito, de maturidade dentro da competição, e esse jogo de muita entrega física, principalmente, né? De confrontos físicos, de muita força, ele é um jogo que dificulta, né? Nós sabíamos que em algum momento também a nossa invencibilidade dentro de casa ela iria
ele iria cair. Nós, lógico, queríamos prolongá-la o máximo possível, mas infelizmente aconteceu hoje, um jogo onde acho que teve, na maioria do tempo, o equilíbrio predominando, onde não tivemos grandes assim, oportunidades, mas as poucas oportunidades que tivemos foram as melhores na minha visão do jogo, né? O Novo Horizontino sempre foi uma equipe perigosa, principalmente numa bola parada, no seu jogo de cruzamento, uma equipe que até o lateral faz para dentro da grande área, muito para vencer, né, nesse confronto físico. E no detalhe, né, no momento ali, o adversário conseguiu concluir com qualidade e vencer a partida, onde nós também tivemos algumas boas possibilidades, mas também não fomos competentes para, no mínimo, empatar o jogo, né? Um resultado que, claro, que nos incomoda, mas agora com um tempinho maior para trabalharmos, encontrarmos soluções para aquilo que entendemos que precisamos melhorar. Inclusive no gol que o CRB tomou, eu falava com o Rian, isso foi mostrado, esse tipo de gols que os caras fizeram no CRB. Eles jogam, né, nesse jogo de ligação direta, de muito cruzamento, principalmente a bola chega, como eles jogam numa linha de 5 atrás e quando estão atacando os seus alas, eles chegam muito dentro da área e nesse momento do jogo o Vagninho estava fazendo essa ala pela esquerda. Eles não demoram, né, procuram rapidamente cruzar esse tipo de bola. Foi no momento do jogo onde também a gente já estava mais exposto dentro da partida para tentar o gol da vitória. A gente tem que dar mérito também à boa jogada que o adversário fez. E nós, nas oportunidades que tivemos também contra esse difícil adversário, não fomos competentes para fazer os nossos gols. E aquilo que eu disse, agora é refletir, entender o momento, entender o que aconteceu nesse jogo. Temos alguns dias a mais para trabalhar, coisa que não tivemos aí nas últimas 5 semanas, para que contra o Amazonas possamos ter uma equipe que vá conquistar um resultado positivo lá, que é o que a gente vai buscar. Essa situação de você não sair para procurar é algo pensado, é algo dele mesmo, ele faz isso o Wilson podia mudar, é algo pensado, muito pouco nessa situação. Eu acho que é uma situação que primeiro que sim, acho que é a característica do atleta. Isso não mudou hoje, ele é assim há anos, né? Todo o tempo aqui dentro do próprio CRB, é um atleta que em determinados momentos sabe jogar um pouco mais fora da área e abrir um espaço para infiltração de outros atletas. Em outros momentos é um atleta que preenche mais a grande área. Agora, são situações do jogo, principalmente onde você encontra certas dificuldades, né? Então, eu não vejo assim nenhum problema quanto a isso, até porque o Anselmo é o nosso artilheiro na temporada, a sua melhor temporada talvez nos últimos anos, né, de gols, de aproveitamento. Hoje teve também a sua oportunidade dentro da grande área, numa cabeçada, onde ele estava lá presente. Faz parte do futebol. Acho que hoje não só o Anselmo, mas todos nós não conseguimos desenvolver talvez da melhor maneira que esperávamos, também pelo mérito do adversário, que a gente também tem que reconhecer que existe adversário do outro lado, que em muitos momentos esse adversário também vai ter muita qualidade, vai ter capacidade que vai dificultar o nosso jogo. Eu acho que isso é o que aconteceu hoje. Mesmo sendo rodado experiente o teu grupo, Daniel, com relação até o trabalho, por exemplo, o CRB vem de 2 derrotas, né, fora de casa, foi para a equipe do Operário, veio para a Copa do Brasil, perdeu e perde em casa. Para não levar isso, né, para o próximo jogo, por exemplo, e a sequência que o CRB com a vitória estaria já, né, bem próximo dessa primeira página, a primeira parte da classificação. Não, gostaríamos de ter buscado o resultado hoje, que acho que era um jogo de um adversário que está na frente, então você conseguiria diminuir essa diferença. Naturalmente você também ganharia posições na classificação, talvez até poderia figurar na primeira parte da tabela, talvez que não aconteceu ainda, né, devido a jogos a menos, esse tipo de situação, mas é uma coisa, claro, que incomoda. Nós temos que, agora, com o próximo jogo fora de casa, pensar em algo diferente, pensar talvez em muitas situações que fora de casa não tem acontecido da maneira como a gente espera, para encontrar um jeito de jogar, porque não podemos, com a qualidade que nossa equipe tem, com a capacidade que os nossos jogadores têm, passar um turno inteiro e não conseguir uma vitória fora de casa. Isso tem incomodado bastante e acho que tem feito muita diferença
na nossa colocação dentro do campeonato, tá? Então, para esse jogo nós temos aí uns dias a mais e nós iremos com certeza pensar talvez em alguma situação diferente para enfrentar o Amazonas, diferente do que tem sido feito nos últimos jogos fora de casa, porque do jeito que está a gente não pode continuar, nós temos que buscar um resultado e esse resultado já passou até do tempo de ser alcançado. O Daniel Paulista falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. O time do CRB não teve novidade nessa partida de hoje, deste domingo no estádio Rei Pelé. Foi titular o zagueiro Wanderson. Foi contratado, todo mundo achava que para ser titular e de repente foi. Só que mostra algumas deficiências, parece um jogador ainda pesado. Durante a partida, o CRB que entrou em campo com Matheus Albino, Hereda, Simon, Wanderson e Formiga, Falcão, João Pedro e GG, Cleiton, Anselmo, Ramon e Léo Pereira. Durante o segundo tempo, algumas mudanças aconteceram. O Rian entrou no lugar do Formiga, o João Neto no lugar do Falcão, o Chay não acrescenta nada quando entra, no lugar do GG. Aí lá na frente saiu o Cleiton para o lugar do Labandeira e saiu o Anselmo Ramon para a entrada do Bilu, que é outro jogador que também não vem acrescentando. Ou seja, o CRB realmente não tem um banco de reservas que possa fazer a diferença a seu favor. E aí vai mostrando limitações e logicamente que a campanha vem sendo de regular para fraca na segunda divisão do Campeonato Nacional. E lembrem-se, os senhores, que a gente falava que a prioridade devia ser a Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB andou poupando os jogadores, principalmente para poder jogar contra a equipe do Atlético. Aí perdeu para a equipe do Operário fora de casa e dentro de casa também não conseguiu sequer pontuar contra o Novo Horizontino. Lembrando que o CRB tem uma sequência gigantesca de jogos na Série B do Campeonato Brasileiro até o próximo dia 31. Joga, por exemplo, no próximo sábado, 6 da noite, contra o Amazonas, na casa do aniversário. Depois, na quarta-feira, dia 21, joga em casa, diante do Ceará. No sábado, dia 25, joga fora de casa contra a Chapecoense. E no domingo, dia 31, CRB joga dentro de casa, diante da equipe do Avaí. Já o time do CSA conquistou uma vitória maiúscula, jogando fora de casa na Série C do Campeonato Brasileiro. Novamente, não fez uma boa partida, mas conquistou o resultado, que era o que mais interessava. Derrotou o Tombense pelo placar de 1-0. Tombense que não perdia dentro de casa pela Série C do Campeonato Brasileiro, conheceu a sua primeira derrota. Quem marcou o gol da equipe do CRB foi exatamente o Robinho. Ele que entrou no segundo tempo, recebeu uma bola que rebateu para ele, ele pegou, aproveitou, colocou no fundo do barbante. CSA conquistou a sua quarta vitória na competição, mais uma. Depois de 35 dias, o CSA conquistou nova vitória. É a terceira fora de casa e isso deixa a equipe na 13ª colocação com 19 pontos conquistados, carimbando, portanto, a sua permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Está bem próximo disso acontecer. A equipe do CSA que agora joga somente no próximo domingo, novamente fora de casa diante do Aparecidense. Lembrando que também pela Série C do Campeonato Brasileiro, outros jogos foram realizados também neste domingo. E a gente tem, então, portanto, os resultados. Inclusive, jogando dentro de casa, a equipe do Clube Náutico Capibaribe derrotou o time do Botafogo pelo placar de 2-0. Figueirense e Londrina ficaram no empate em 0-0. Figueirense e Volta Redonda empataram em 1-1. Com esse empate, o Volta Redonda já está classificado, inclusive, para a próxima fase da competição. Confirmando, portanto, CSA derrotou o Tombense pelo placar de 1-0. Lembrando que teremos ainda jogos nessa segunda-feira e o CSA, no máximo, pode perder uma posição para o Floresta, que joga contra a equipe do Ipiranga. Em caso de vitória, Floresta ultrapassa o CSA. CSA cai apenas uma posição. A outra partida é entre Sampaio e a equipe do ABC. Qualquer resultado não vai mexer com a equipe do CSA, que continua na sua luta pela permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não esquece de deixar o teu like, de fazer o teu comentário, de compartilhar o vídeo com outras pessoas. Se você não é inscrito, faz a tua inscrição no canal e ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.